E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez mais um vídeo de review e trazendo pra vocês finalmente a review de Blade, a Lâmina do Imortal. Já faz um tempo que eu tinha adquirido essa edição e eu tô enrolando pra fazer a review, mas finalmente ela vai sair e eu conto com vocês para que continuem aí no vídeo se estão curiosos para saber sobre o mangá e também para saber qual foi a minha opinião sobre essa obra. Então, fica aí comigo! É hora do Então galera, vamos lá! Toda vez em vídeo de review, começo falando resumo da obra sem spoiler. E com Blade não vai ser diferente, pessoal. Então, do que se trata essa história? Blade, a Lâmina do Imortal. Já pelo título dá pra gente ver que se trata sobre lâmina e sobre imortal. E é uma história que fala sobre samurais. Então, se você gosta de histórias de samurais, isso aqui é uma ótima pedida pra você. Esse mangá fala sobre um samurai imortal. Uma monja colocou nele alguns vermes que deixam ele imortal, né? Esses vermes eles curam sempre as feridas, então ele não pode morrer. O nome do nosso samurai é Manji, né? Como ele é chamado na história. E o que acontece para que a história tenha o seu ápice, para que a trama comece? O Manji, ele acaba assassinando o seu mestre. E isso, né, nas leis dos samurais é algo inexpurgável. E como ele não pode cometer o suicídio, que é cortar sua barriga para suas entranhas saírem, então ele não pode cometer o suicídio, pois seria o único ato para ele se redimir desse pecado, né, de ter matado o seu mestre. Ele não pode fazer isso porque ele é imortal, né? Se cortar aqui vai curar tudo de novo e ele não vai morrer. Só que é o que ele decide fazer para tentar redimir os pecados dele. Ele resolve matar 1000 malfeitores, né? 1000 bandidos, 1000 caras maus aí, que você entende por pessoa que não presta, a fim dele redimir os pecados dele. Basicamente, a história é isso. Se eu contar muito mais coisas, vai dar spoiler pra vocês, galera. Mas é disso que se trata inicialmente essa... Mas é disso que se trata inicialmente essa obra. Sobre a edição, quem trouxe pra gente Blade, a Lâmina do Imortal, foi a JBC. O mangá já havia sido trazido pro Brasil anteriormente pela Conrad, mas ele não chegou a ser concluído. Então a Conrad, como sempre, né, cancelou ali o mangá no meio e ele não foi concluído. Dessa vez a JBC trouxe nesse formato Big, que é aquele mesmo formato de Eden, onde ele compila 2 edições em uma. Então, nenhum mangá só, a gente vai ter mais de 400 páginas para ler. A qualidade do mangá, ele tá similar ao de Eden. Então, a capa é bem mole mesmo. Então, ó, dá pra ver, né, que ela é bem mole. Tem algumas páginas coloridas no início do mangá. As páginas são em papel offset, mas aquele offset que a gente já conhece da JBC, né, que mais parece um papel jornal. Porque ele é bem transparente mesmo, bem fininho, é uma folha super delicada, parece até, juro pra vocês, parece até papel de seda. Ele é bem ralezinho mesmo, pessoal. O preço do mangá, assim como Eden, ele também está R$ 39,90. É um preço que, na minha opinião, não vale a edição. Eu acho que eles conseguiriam vender por um preço mais barato. Porque pela qualidade que eles fizeram, eu acho que 40 conto não tá valendo não esse mangá. Claro que você pode achar ele mais barato em lojas especializadas. Foi o que eu fiz, né? Na verdade, não eu. Na verdade, lá eu ganhei esse mangá junto com o Eden de presente. E o pessoal que me deu de presente encontrou ele por R$ 27 na Amazon. Então, pesquisa aí, galera, que você encontra mais barato. Não compre pelo preço da capa, porque não tá valendo R$ 40. Por mais que é aquilo que eu sempre falo, a obra é muito boa e vale o preço. Essa obra aqui, pessoal, ela é excelente, mas não tá valendo R$ 40 pagar em uma edição dessa, por mais que seja em um formato big, sejam 2 edições em uma. R$40 não tá valendo, então pesquisa se você estiver curioso para ter Blade, pesquisa que eu tenho certeza que você vai encontrar ele mais barato. Em relação aos traços, pessoal, sensacional. Eu uso como exemplo os traços do Vagabond, né? Que é um mangá também que fala de samurais.
e ele tem um traço impecável. O Blade, a mesma coisa, pessoal, os traços são demais, são aqueles traços mais realistas, né, para justamente dar mais realismo para a história. O autor, ele desenha super bem, ele tem um traço super constante. Só em alguns momentos da história que eu achei que o desenho dele não dá pra você entender direito, que aí você precisa olhar bem, fixar bem pra você entender o que tá acontecendo. Mas isso não acontece com frequência. Então vocês podem ver no exemplo que vai estar passando aí na tela, de que os traços dele são super bem feitos. Eu gostei muito, que essas histórias de samurai, elas sempre me atraem. Ainda mais quando o traço é realista, porque aí parece que é uma coisa que tá acontecendo ali de verdade. Inclusive, pessoal, esse é aquele tipo de obra que você lê uma vez, quando você lê de novo, você vai ter uma outra percepção. Então eu aconselho a vocês, quando chegar momentos da história, que vocês leiam mesmo quadro por quadro, entendam o que realmente aconteceu ali, porque o personagem, ele luta com diversas armas, então ele não tem só a espada, ele tem muitas outras armas. Então às vezes de um quadro mostra ele trocando para uma outra espada, jogando uma kunai, enfim, o que for, uma arma. Pode ser que você deixe isso passar. O autor, ele desenha super bem, mas tem momentos da história que você vai precisar dar uma atenção mais especial, ou ler de novo, ou dar uma lida de novo, voltar nos quadros para você conseguir entender muito bem o que aconteceu. É aquele tipo de obra, falando de novo, de que você precisa ler uma vez e ter uma releitura depois para você entender 100% o que o autor quis dizer com aquele quadro ou com aquela parte da história. Sobre os personagens da história, então nós temos o Manji. A personalidade dele é toda aquela personalidade largada, então por mais que ele seja um imortal, ele não atura a ideia dele ser um imortal. Então ele vai vivendo a vida dele, né, só pra lá matando os malfeitores, matando os assassinos. Ele se culpa muito pelo que aconteceu, né, dele ter matado o mestre dele, e principalmente por uma coisa que acontece com a irmã dele, que também leva ele a tomar essa decisão de matar esses 1000 assassinos. Não vou falar o que acontece para justamente não dar spoiler, mas ele é um personagem que essas coisas do passado, essas coisas que aconteceram no passado, são algo que interfere no presente dele e algo que ele não consegue esquecer para que ele pense no futuro. Então tenho certeza que ele é um personagem que até o final da história tem muita coisa para ser trabalhada. E como outra personagem principal, nós temos a Rin. A Rin, ela é uma personagem que é apresentada para nós logo nos primeiros capítulos da história. E o que acontece com ela? O pai dela foi assassinado por um cara que queria que o estilo de espada dele fosse o único existente no Japão. E com isso ele tá matando os líderes de todos os outros estilos. E o pai dela não foi exceção. Então o pai dela e a mãe dela acabam sendo mortos, né? A mãe dela morta depois do pai, porque ela antes foi estuprada pelos caras dele, enfim, aconteceu muita barbaridade. E eles deixaram a Rin viva. Eis que passou os anos, ela treinou, porque ela quer se vingar de quem assassinou o pai dela. E nisso ela acaba conhecendo essa monja que diz justamente sobre o Manji, né? E fala que tem um samurai que ele aceita pedidos para matar malfeitores. E é nisso que a Rin conhece o Manji. Claro que a relação deles no mangá vai crescendo e a Rin, ela se torna meio que uma irmã mais nova. Tanto é que ela é muito parecida com a irmã do Manji, né? E ele lembra muito da irmã dele quando ele vê a Rin. E ela é aquele toque cômico da história. Por mais que tenha essa parte sombria na história dela, ela também tem o lado cômico da história. E ela e o Manji juntos piada na certa, né? Diversão na certa. Então é isso que eu também gostei nesse mangá. Por mais que ele seja uma história de morte, de sangue, de entranha, ele tem também o seu lado cômico, pessoal. Então é justamente isso, é a pedida pra você que gosta de samurai, gosta de sangue, mas ao mesmo tempo gosta de uma história que não seja tão séria. Isso aqui é a pedida certa pra você. Por enquanto eu só tenho o volume 1,
Blade é uma obra que eu não conhecia, então foi o meu primeiro contato com a obra. Eu gostei, eu adorei, então eu sou um pouco suspeito porque eu gosto muito de história de samurai. Mas realmente é um mangá que me prendeu do começo ao fim. Não tem como você ler ele e querer assim, eu preciso parar de ler agora e vou ler depois. Não, é um mangá que você consegue ler do começo ao fim sem parar. E com certeza eu vou comprar as outras edições, né? A JBC tá lançando ainda o mangá. Eu não sei com quantas edições ele vai finalizar, mas por ser uma edição big, é menos edições do que a edição japonesa, né, pessoal? Mas é um mangá de dar certo. Se vale ou não vale, com certeza vale. Se você está curioso para saber sobre Blade, tiver a possibilidade de comprar, recomendo, porque eu tenho certeza que você vai adorar. E se não tiver como comprar, procura pelas scans, dá uma lida online. Tem um anime, se você for preguiçoso e não gostar de ler, tem um anime de Blade também. Então, muitos meios aí de você correr atrás e ter na sua coleção ou na sua lista de animes e mangás lidos, assistidos, essa obra magnífica. Então, galera, essa foi a minha opinião sobre Blade, a Lâmina do Imortal. Eu espero que tenha ajudado você a saber mais sobre a obra e ter mostrado aí alguns itens essenciais que podem influenciar caso você não conheça. Deixa o seu gostei no vídeo, que eu tenho certeza absoluta que você gostou, porque todo mundo ama vídeo de review, né? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Também tem os nossos parceiros, pessoal. O Kelvin do canal Falando de Mangás, que inclusive ele também fez uma review super bacana de Blade. Dá uma olhada lá no canal dele. Tem o nosso outro parceiro, o Otaku Nato, pessoal. Dê uma olhada no canal dele, ele faz vídeos super foda. Inclusive ele lançou um vídeo que eu amei, que foi de usuários do fogo, 5 usuários do fogo dos animes, os que eles mais gostam. Então vai lá também, dá uma conferida no canal do cara, que tem muito vídeo da hora. E tem também a página do Facebook do Mundo dos Animes, pessoal. O link dela tá aí na descrição do vídeo, assim como do canal do Falando de Mangás e do Otaku Nato. Então vai lá, ajuda os parceiros do Mangatube, que ajudando os parceiros, você ajuda quem? É, isso mesmo, é espertinho, né? Tem também as nossas redes sociais que estão aparecendo lindamente aqui na parte de baixo da tela. Tem Instagram, tem Snapchat, tem o Facebook e tem o que mais? Tem o Twitter também, que a gente não entra muito, mas tem o Twitter que a gente vai um dia ainda usar pra caralho essa rede social, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. É isso aí, valeu, falou, dá um tchau aí, Blade. Tchau!